Olá, então, dando continuidade ao nosso roteiro, de 23 de novembro a 5 de dezembro, já vimos 3 questões e vamos para a questão número 4. Está dizendo, o cilindro seguinte é equilátero, quando a seção meridiana forma um quadrado. Calcule sua área. Aliás, calcule a área total. Então, pessoal, está pedindo todo o revestimento desse cilindro. Mas antes disso, vamos aqui umas formas. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado, que é a área da base, né? A área de um círculo, πr ao quadrado, vezes h. Então, aqui eu teria o volume do cilindro, se estivesse pedindo isso. Pediu a área total. Como é que é a área total? A área total, pessoal, é a área aqui da base, mais a área da outra tampa aqui, ó, o fundo e a tampa, são 2 círculos, né? Então, tampando e o fundo aqui. E aí a área lateral, como é que eu descubro a área lateral? Olha, a área lateral, se eu passasse aqui uma tesoura aqui, ó, cortando, e abrisse, ficaria o quê? Um retângulo. Qual é o comprimento desse retângulo? É o comprimento da circunferência aqui em volta, ó. Então, quanto que é o comprimento da circunferência? 2π vezes o raio, vezes a altura do cilindro. Beleza? Então, já adiantei essas formas aqui. Então, está pedindo para nós calcularmos o quê? A área total. Então, nós vamos substituir aqui nessa forma. Então, a área total, ó, área total é igual a 2 vezes π vezes o raio da base ao quadrado, mais 2πrh. Olha, aqui se você quiser colocar em evidência esse 2πr, pode, entendeu? Tanto faz. Ou você faz separadamente, né? Calcula as bases, multiplica por 2 e soma com a área lateral, então já põe em evidência. Ó, 2π vezes o raio é o termo comum nesses dois termos que estão sendo somados aqui, nessas duas parcelas. Aqui, ó, 2πr vezes r dividido por 2πr sobrou r. Ok? Mais 2πrh dividido por 2πr sobrou quem? H. Agora nós vamos substituir pelos valores. ST, área total, igual 2 vezes... Pessoal, não mandou usar π, as respostas inclusive têm π, então esse π fica aqui explícito aqui ainda. Vezes o raio. Quem é o raio da base? 3. Multiplica. Quem é o raio? 3. Quem é a altura? A altura, 6. 6. Então, nós temos aqui a área total é igual a 6π vezes 9. 6 vezes 9, 50. E 4π. A unidade de comprimento é qual? Centímetro. Então, a área é centímetro ao quadrado. 54π centímetro quadrado, letra B. Ok? Facílimo, né? Vamos para o próximo? Então, caminhando aqui para o próximo, nós temos um tambor de forma cilíndrica. Tem 2 metros de comprimento e 1 metro de diâmetro. Diâmetro, lembrando que diâmetro é o quê, pessoal? 2 raios, né? Diâmetro é a maior corda de uma circunferência e ela passa no centro dessa circunferência. Logo, o seu comprimento vai ser 2 raios. Deseja-se encher esse tambor com uma mistura de 90% de gasolina e 10% de álcool. Está pedindo para nós calcularmos o volume, ó, pedindo para calcular o que, pessoal? O volume. Volume de quem? Do álcool, ó, o volume do álcool. Então, nós vamos trabalhar com álcool, beleza? Não esquecer disso, que nós vamos calcular, vamos encontrar outra coisa e depois nós precisamos calcular o volume. Vamos lá, então? Ora, a fórmula para calcular o volume, nós vimos anteriormente. A fórmula do volume é igual a quem, pessoal? A área da base vezes a altura. É um cilindro, né? A área da base. Quem é a área da base? Vamos só recordar aqui. A área da base é quem? πr ao quadrado. É a área da circunferência, do círculo da base, vezes h. Agora, nós vamos substituir. Está pedindo para nós usarmos π valendo quanto? 3,14. Então, vamos fazê-lo. Volume é igual a 3,14 vezes o raio. O raio desse cilindro, o raio é quanto? Olha, aqui o diâmetro, se o diâmetro é 1 metro, o raio vai ser quanto? Meio, né? Então, vou colocar na forma de fração. Ó, poderia ser 0,5, não tem problema, tá? Ao quadrado. Vezes a altura. Quem é a altura desse tambor? 2 metros. Pronto. Então, agora nós temos que volume é igual a 3,14
3,14 vezes 2, né? Vezes 2, dividido por quanto? Por 4. Porque 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, aqui nós temos que o volume é igual a 6,28 dividido por 4. Ora, pessoal, quanto é que é 6 dividido por 4? 1. Ó, dá um inteiro, né? Aqui, 1 vezes 4, 4. Para 6, 2. 22 por 4 dá quanto? 5. 5 vezes 4, 20. Para 22, 2. Sobrou 2 aqui. Junto com 8, 28 por 4, 7. Então, deu certinho 1,57. O quê? Que unidade nós estamos trabalhando de comprimento? Metro. Então, o volume é metro cúbico. Eu encontrei 1,57. Tem essa resposta? Olha, não tem, é tudo, ó, litros. Então, está pedindo o volume de álcool em litros. Então, a capacidade. Pessoal, vamos só recordar aqui uma coisinha. As transformações de metro cúbico em litro. Vamos ver essa transformação de volume para capacidade. Volume, nós estamos em quê? Volume em metro cúbico. Ó. Metro cúbico. Depois, só vou pegar metro, decímetro, centímetro. Decímetro cúbico e aqui centímetro cúbico. Em capacidade, que a medida é litro, então em capacidade nós temos que 1 metro cúbico é quanto? 1.000 litros. Ó, 1.000 litros. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 litro. Ora, 1 metro cúbico é um caixote, pessoal, um cubo que tem 1 metro de lado. Então, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, 1 metro cúbico. Cabe quantos litros dentro dele? 1.000. 1.000 litros. Ok? 1.000 litros. E 1 decímetro cúbico, o que é 1 decímetro cúbico? É um cubo que agora, em vez de ter 1 metro, tem o quê? Esse pedacinho aqui, a décima parte do metro, 1 decímetro, décima parte do metro. Então, equivale o quê? 10 centímetros. Quanto que cabe de líquido dentro? 1 litro. E aí, centímetro cúbico, é um cubozinho que tem 1 centímetro de lado. Então, cabe o quê? A milésima parte do litro, 0,001 litro. Ou seja, isso aqui é o quê? 1 ml, ok? 1 ml. Então, nós queremos em litro. Ora, isso aqui equivale a quantos litros? Ó, isso aqui equivale a 1.570 litros, né? 1.570 litros. Então, eu tenho 1.570 litros. Isso aqui é o quê? É o volume do tambor. Está pedindo quanto de álcool? De álcool é só 10%. Então, é só correr a vírgula para trás, né? 157 litros de álcool. Ok? Facílimo? Vamos para o próximo? Então, é tudo fácil, pessoal. Aqui não tem problema difícil. Difícil a gente ficar parado, né? Aí bagunça meio mundo. Bom, então, o próximo problema está dizendo, calcule o volume de um cone. Agora é o cone, pessoal. Ó, a base é circular, né? A base é circular, mas é um cone, formato de pirâmide, igual pirâmide, só que é redondo, né? Então, calcule o volume do cone, cujo raio da base é 4 centímetros e cuja altura mede 5 centímetros. Vamos desenhar esse cone para ficar mais visível? Ó, vamos desenhar esse cone aqui. O cone a gente faz assim, ó. Ó, aqui em cima eu tenho um vértice. Vou fazer ele mais declinadinho aqui, espera um minutinho. Fazer assim. Ó. Aqui em cima eu tenho um vértice, né? Vamos fazer para cá. E aqui eu tenho a base dele. A base dele, se não sair bem bonitinho, a culpa é quem? Sua. Ok? Ó, aqui. A parte de trás a gente faz pontilhada. Ok, pessoal? Aqui nós temos que a altura desse cone, a altura foi dado o raio é quanto? O raio sai do centro e vai até aqui. Quanto que é o raio dele? O raio é 4 centímetros. 4 centímetros. E a altura? Pessoal, a altura sai do vértice, ó, é essa distância, do vértice até o plano que contém a base. Então, aqui, ó, eu tenho a altura. Quanto que é essa altura? 5 centímetros. Pronto. Qual que é a fórmula, professor? A fórmula é muito simples. O volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Então, o volume vai ser quem? 1/3 de quem? Da área da base vezes a altura. Ó, 1/3 da área da base vezes a altura, só substituir. Volume é igual a 1/3. Quem é a base? πr². Então, ó,
Um terço. Posso colocar aqui um traço só e multiplicar em cima. Π vezes o raio. O raio é quanto? 4. 4 ao quadrado, ó. A base, πr ao quadrado, vezes a altura. Quem é a altura? 5. Então, eu tenho que... Esse negócio aqui é bem aqui, pessoal. Aqui no igual, a gente coloca no traço, igual o traço da fração. Tá? A gente põe aqui, ó, esse igual. Então, aqui eu tenho dividido por 3. Por 3. Quem? 5. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. 5 vezes 16, 80. 80. O π nós não mexemos. Então, 80 π. Aí vem a unidade de comprimento. Estou trabalhando com centímetro. Então, aqui em volume vai ser ao cubo. Centímetros cubo. Com a resposta, volume 80 π centímetro cubo. Letra A. Ok? Facílimo. Vamos para o próximo. Dá tempo ainda fazer o próximo. No próximo eu não vou fazer todo não, vou deixar para você fazer uma parte, beleza? Vou fazer a metade dele. Olha, aqui eu tenho. Calculemos a área lateral, ó, só a área lateral e o volume de um tronco de cone reto, cuja geratriz, pessoal, é essa linha aqui lateral, ó. A geratriz mede 10 centímetros. E os raios das bases, a base maior mede 8 e a base menor mede 2. Os raios são esses. Eu vou colocar aqui a fórmula. Então, nós queremos calcular o volume. Vou calcular o volume e deixar a área lateral para você, ok? Então, beleza. Qual é a fórmula, professor, para a gente calcular? Qual é a fórmula para a gente calcular o volume de um tronco de cone? É meio parecido com o volume do tronco de pirâmide, tá? A forma é bem parecida, mas só que aqui vai ser um pouquinho diferente, que tem π, né? Então, ó, o volume vai ser igual π vezes h dividido por 3. Tá vendo? Ó? πh dividido por 3. Na pirâmide era πh sobre 3, né? Que multiplica Rzão ao quadrado mais o produto de Rzão vezes Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Só isso aqui. Então, agora é só substituirmos. Vou mudar de cor aqui para ficar vermelho, ok? Então, aqui nós temos que o volume é igual a quanto? Π. As respostas têm π? Tem. Então, não vamos mexer com π. Então, π vezes... Quanto que é a altura? Ah, professor, aqui não veio a altura, como é que eu vou fazer? Muito fácil, pessoal. Vamos calcular essa altura aqui. Eu estava esquecendo que esse problema aqui não tem altura. Então, a altura é a distância entre as duas bases, tá vendo? Ó? Vou colocar aqui a altura, aqui, tá vendo? Ó? A distância entre as duas bases, eu tenho a altura, não tenho? Então, isso aqui é H, ó. Isso aqui é a altura. Se aqui tem 2, então saiu 2 daqui, ó. Aqui também tem 2, ó. Tá vendo? Ó? Então, aqui, se aqui é 8, aqui então ficou quanto? 6. A geratriz é 10. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. 6, 10. E quanto que é esse aqui? Lembra daquele triângulozinho assim, ó? 3, 4, 5, ó. 3, 4, 5. Ó. 3, 4, 5. 3 e 4 são os catetos e 5 é a hipotenusa. Olha se aqui não está o dobro. Ó. 6 no lugar de 3. 10 no lugar de 5. Quem é aqui? 8. Automaticamente. A gente nem precisa aplicar Pitágoras aqui. Mas se quiser aplicar Pitágoras para provar, ok. Então, aqui a altura é quanto? 8. Né? 8. Dividido por quanto? 3. Que multiplica o quê? Rzão é 8 ao quadrado. Mais 8 vezes o Rzinho, que é 2, mais 2 ao quadrado. Ó. Beleza? Volume é igual. Então, aqui eu tenho π vezes 8, dividido por 3, que multiplica. Vamos resolver aqui dentro primeiro. 8 ao quadrado, 64, mais 8 vezes 2, 16, mais 2 ao quadrado, 4. Quanto que dá aqui? 16 mais 4, 20, mais 64, 84. Volume é igual, vou colocar aqui 8π, fica mais fácil, né? 8π sobre 3,
que multiplica quem, pessoal? 84. 84. Ora, aqui embaixo tem um 3 dividindo. 84 é divisível por 3? É ou não é? É, professor. Por quê? Porque 8 mais 4, 12. 12 é múltiplo de 3. Então, 84 por 3. Quanto é que dá? 3 por 3 dá 1. 8 por 3 dá 2. E sobra 2. 24 por 3 dá 8. Então, 84 por 3 dá 28. Então, é só voltar aqui, pessoal, na cor vermelha. Vermelha, né? Então, tem quanto? 8 vezes 28. Aqui eu vou colocar o pi para não esquecer dele, ó. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 2, 16. Mais 6, 22. Aliás, aqui é 64, pessoal. 64. Ó, coloquei aqui. Vou apagar isso aqui, fica bonitinho. Ó, 64. 8 vezes 8, 64. Vão 6. Eu falei no 6, escrevi, né? Quase que escrevo aqui de novo. Então, eu tenho aqui, ó, volume é em centímetro cúbico. Então, 224 centímetros, 8 vezes 8, 16. Vamos, 224. Tem, 224. Então, tá quanto aqui, ó? 224, só tem esse aqui marcando 224, tá vendo, ó? Então, eu já marcaria essa resposta aqui. Mas está faltando quem? A área lateral, você calcular. Verifique se é isso aqui, 100, ok? Fica para você. É só pesquisar e colocar na forma. Um abraço.